Comentar sobre esse tema, que é o que é que nós podemos fazer para eliminar os quilos extras que nós adquirimos nos últimos anos. Fato isso? E aí, você do outro lado, adquiriu alguns quilos extras? Comenta aí pra mim. Foi muita coisa, você eliminou muitos quilos, não há mais de 20, com certeza. Oi, meu amor, saudades, eu também, Tatá. Mas que bom que nós estamos aí. Rúbia Nazaré, nossa enfermeira querida, Breno, eliminou em 18 quilos com essa doutora incrível. Força de vontade, né, Breno? Mas vamos falar o que é que tem realmente feito para que as pessoas aumentem assim, de forma exuberante, os quilos. E realmente isso tem trazido uma preocupação muito grande, principalmente aqui no Brasil. Hoje nós temos 60% da população com sobrepeso e obesidade. É um número que realmente grita no nosso ouvido, que faz a gente ficar preocupado e entender as causas, entender os motivos, tá? É isso mesmo, Josué. Entender os motivos vai fazer com que a gente tenha mais clareza de pensamentos, clareza de ideias, para que a gente possa então ajudar as pessoas que estão à nossa volta, nos ajudar, porque muitas pessoas, eu já estive desse lado, eu sei o que é carregar um peso de 93 quilos em duas pernas, porque eu já pesei 93 quilos, hoje eu tenho 59, 58, 59, fica por aí, mas eu sei o que é um corpo carregar um peso como esse que eu estou falando. Então, esse foi um dos motivos que fez com que eu tomasse consciência, tivesse clareza da ideia. Adriana Gerardi ali, olha, fofa, 16 quilos e um diabetes que era. Hoje não mais, né? Você é linda demais, Adriana. Um beijo pra você, saudade, tá? Não some não, que eu quero te ver. Isso é muito, muito importante. Aí, Marta de Paiva falando, mantendo em forma, coisa boa, gente. Então, eu espero que realmente essa live, ela alcance o maior número de pessoas para que a gente possa, então, fazer com vocês uma conexão e ligar, e linkar, e dizer o que é que por trás disso pode estar acontecendo. Então, em 2002, a cada 10 pessoas, 4 eram obesas. Em 2022, o ano passado, a cada 10 pessoas, tá? 6 obesas. Então, isso não é uma coisa que está acontecendo. Isso está acontecendo, mas não é normal. Nós temos que entender que esse novo normal não pode continuar acontecendo. Nós temos que entender o que é que está por trás disso. Por exemplo, a gente assiste aí na Páscoa, né, a relação do açúcar com o afeto, a relação do açúcar com o vício. Eu costumo dizer para meus pacientes que açúcar é o pó branco mais viciante que a gente tem hoje depois das drogas que são ilícitas. Então é uma droga lícita. E é uma relação de afeto. Antigamente, quando eu chegava na casa da minha avó, uma das formas dela mostrar amor para mim, para os outros netos, era dar um docinho, era ter um doce de leite, um doce de arroz doce, um pudim até que não era muito comum, mas uma rapadura, um melaço, sempre aquele docinho era uma forma de expressar amor. E o problema é que ele realmente é uma das drogas mais viciantes da atualidade. E nós temos que entender que ele vem de várias formas. Ele vem também em comidas hoje salgadas. O açúcar está presente em todas as nossas refeições que nós compramos,
que nós adquirimos no nosso dia a dia. E olha só para vocês verem o que acontece na Páscoa. A Páscoa, que é um momento sagrado, que é um momento de celebrar a vida. E aí, como é que nós recebemos essa celebração? Através do afeto, através do amor de quê? De um doce, dos bombons. E vem a tia que entrega pro sobrinho chocolate, vem a avó que entrega mais chocolate, é o pai que compra o ovo, é a mãe que compra o ovo, é o irmão mais velho que compra o ovo de Páscoa pro mais novo. O mais velho dando pro mais novo, o tio, a tia. E aí, aquela criança, quando observa, já está o quê? Com uma cama cheia de chocolates, de ovos. E isso faz o quê? Com essa criança, ela passa o mês inteiro mergulhada em bombons, em chocolates recheados de açúcar. Então, nós temos que entender que o que é que tem levado o nosso corpo ao aumento de peso, o que tem feito com que nós tenhamos adquirido os quilos extras nos últimos anos. E quando nós estamos na fila do supermercado ali, frente ao caixa, a gente olha para trás, carrinhos lotados de alimentos, de comida na verdade, recheados de açúcares. Por quê? Porque o nosso cérebro, a nossa boca conversa com o universo. A nossa língua tem papilas gustativas que têm receptores sensoriais que vão ao nosso córtex e vai conversar então. Essa relação da nossa boca, das nossas papilas gustativas com o nosso córtex cerebral, ela é extremamente importante. Por quê? Porque nós comunicamos as nossas sensações quando nós estamos diante de uma situação que nos causou durante o dia um cansaço, um aborrecimento, uma mágoa, uma tristeza. Nós chegamos em frente ao chocolate e nós falamos assim: eu mereço esse chocolate. Eu tirei uma nota ruim na prova, eu mereço. É a recompensa. Quando eu tiro uma nota boa, é a recompensa. Quando eu tenho prazer, o meu cérebro comunica que eu mereço uma recompensa. E quando eu mereço uma recompensa, eu busco logo o quê? Eu busco logo uma barra de chocolate, eu busco açúcar, eu busco comer um salgado, uma coxinha, um pão, um hambúrguer, uma pizza, um cachorro quente. Hoje eu vou celebrar no final de noite, no domingo, com os meus amigos. Então, a forma de celebrar, a forma de reunir, a forma de encontrar as pessoas, de ter essa associação entre as pessoas, é através da comida. Então, o que é que tem feito nós ganharmos peso? Comida. Comida recheada de açúcares. Por quê? Porque em 1974 nós iríamos ter uma guerra de fome. Não tinha como produzir uma alface na sua cidade e vender, por exemplo, nas Filipinas. Por quê? Porque iria estragar. Então não tinha como, e tem áreas no mundo, no planeta, que não são agricultáveis, que não produzem. E a nossa saúde, o nosso alimento, a nossa intimidade com a comida, ela vem da natureza. Nós temos tudo, Deus fez tudo e deu pra gente de graça, com prazer ali, ó, na natureza. As frutas, tá? Os tubérculos, a mandioca, a batata doce, o inhame. Mas existem solos, existem lugares no mundo, tá? Viviane, Eduardo, Rodrigo aí, a Dânia. Tem lugares que não são agricultáveis. Então o que acontece? O que começou a acontecer? Começou a acontecer
problemas com fome, fome em determinados lugares. E aí os presidentes se reuniram, a associação reuniu e resolveu então criar a indústria alimentícia. E quem é que manda no mundo, gente? A indústria, né? A indústria do medicamento, a indústria do alimento, a indústria do petróleo, a indústria do armamento. E aí surgiu então para uma previsão, uma provisão de necessidades, para prover necessidades emergenciais à indústria. Só que a comida industrializada, aquela massa, aquela pasta, aquele isopor, aquela substância química, não tinha gosto. E aí, o que os químicos fizeram? Eles criaram um açúcar, tá? E esse açúcar ganhou o nome de frutose sintética. E esse açúcar, então, foi acrescentado em todos os alimentos industrializados. E a comida ficou saborosa, deliciosa. Porém, a comida fez o quê? Estragou. E aí eles recolheram essa comida que estragou e criaram, então, o conservante, para que essa comida conservasse por um período. E essa comida conservou-se. E conserva hoje nas prateleiras e nas gôndolas dos armazéns, dos supermercados, por até 2 anos. Então, quando você compra aquele presunto, que você deixa 2 dias fora da geladeira, ele baba, ele fede, ele tem um cheiro desagradável, ele contém açúcar. A salsicha contém nitrito, que vira nitrato, que vira nitrosamina, que engorda e causa câncer. Então, os alimentos industrializados, eles vieram com a proposta de atender uma necessidade básica, e ele virou o pilar mais importante do carrinho de supermercado da nossa casa. E isso é muito sério, por quê? Porque aí eles começaram a observar que esse açúcar, que esse veneno, que eu digo que é uma droga viciante, começou a ser colocada, acrescentada em todos os alimentos industrializados. Não importa se ele é doce, se ele é salgado, ele vai ter o açúcar para que ele então faça as pessoas comprarem mais e, consequentemente, olha o que acontece. O que é que faz com que a gente ganhe peso? É a nossa conta bancária. Imagina que você ganha R$ 1.000 todo mês e você gasta R$ 1.000, porque é aquilo que você ganha. De repente você começa a ganhar R$ 5.000 e gastar apenas 1.000. Você vai ter um saldo na sua conta bancária em reais de 4.000 todo mês. A mesma coisa acontece com a nossa taxa metabólica. Como é que a gente define a nossa taxa metabólica? Buscando orientação com o nutricionista, com o nutrólogo, com o médico, fazendo uma bioimpedância, calculando então quanto que é a sua taxa metabólica, porque se o meu corpo, vou dar exemplo do meu, eu queimo, o meu metabolismo basal é 1.300 calorias por dia. Se eu comer todos os dias 2.000 calorias, o que não é difícil, o que vai acontecer no final do dia? Se eu tenho uma taxa metabólica de 1.300 calorias e eu consumo 2.000 calorias, Michele, o que vai acontecer comigo, Neide, Maria? No final do mês, todos os dias eu vou acrescentar 700 calorias. É como se fosse a sua conta bancária. Todo mês você tem 4.000 a mais no seu saldo, na sua poupança. Que ótimo, né? Ter na conta bancária. Excelente. O problema é no corpo. E como é que eu vou saber quantas calorias tem uma maçã? Existe na internet, lá no Google, tabela de calorias dos alimentos mais servidos à mesa. Tabela, anote bem aí, guarde.
tabela de calorias dos alimentos mais servidos à mesa. Vamos compartilhar essa live, gente, porque ela é esclarecedora, ela é muito importante. E ela mostra para mim que esse tema é um tema importante, que é relevante. Que muita gente fala assim, eu estou com sobrepeso, eu estou com obesidade, mas o meu exame de sangue está normal. Não, eu tenho certeza que sua insulina está alta. Eu tenho certeza que a insulina, que é um marcador inflamatório relacionado ao aumento do abdômen, está alto. Eu tenho certeza disso. Então, não é estar normal, não é emagrecer por padrão de beleza. Nem sempre quem é magro também é saudável, é padrão de saúde. Eu estou comentando com vocês sobre um padrão de saúde. Porque a obesidade é uma doença inflamatória, silenciosa, que vai posteriormente traduzir-se em doenças cardiovasculares, como infarto. E não só isso. Quantas pessoas sofrem, quantas vezes eu já vesti roupa, tirei roupa, vesti roupa, tirei roupa. Tinha uma festa para ir, eu experimentava todas as blusas, calças, olhava no espelho, vestia a primeira, a segunda, jogava em cima da cama, a terceira. E depois, o que acontecia? Eu não ia. Eu não ia porque eu não me sentia confortável. Quantas vezes já aconteceu na minha vida? Uma certa vez, uma pessoa me disse que fulana não me convidou para a festa de aniversário porque eu comia por duas. Isso ficou nos meus registros de dores. Registros onde estão lá as minhas dores, os meus ressentimentos. Isso tudo fez com que eu movesse para mudar a minha estratégia alimentar. Não só isso, como as doenças autoimunes que eu adquiri ao longo da minha vida, artrite reumatoide. Você faz isso sempre, doutora Natália? Saudade de você, minha querida, minha linda. Vamos fazer laser. Então é isso, a gente pega as roupas e a gente veste as roupas e a gente tira roupa, veste roupa, joga em cima da cama e olha no espelho. E a gente vai na loja, a gente compra roupa e não se sente confortável dentro daquela roupa. Por quê? Porque nós vivemos num ambiente de comparação, um ambiente de hostilidade, de comparação, em que as pessoas cobram muito o nosso posicionamento. Então eu estou falando para vocês de uma coisa que eu experienciei, de uma coisa que eu vivenciei. Eu não vim aqui para falar sobre perda de peso sem ter em mim vivenciado e experienciado essa via crucis. Porque eu passei por isso. Muitas vezes eu senti na pele a dificuldade de entrar numa loja, de buscar uma roupa e a pessoa olhar para você, para mim e dizer assim: aqui não tem o seu número. Isso é angustiante. Isso é muito triste. Isso faz com que a gente fique arrasado. E eu carrego comigo isso. Então eu vivo vigilante do meu peso. Eu vivo controlando o que eu como. Então eu estou falando para vocês que é importante que vocês saibam a taxa metabólica do corpo de vocês, a tabela de calorias dos alimentos mais servidos à mesa. Quantas calorias tem, por exemplo, um tomate? Um limão tem 12 calorias, um tomate tem 18 calorias. Um sonho, que é um bolinho com doce de leite, tem aproximadamente 370 calorias. Uma fatia de bolo com leite tem aproximadamente 200 calorias. Se eu posso ingerir 1.300 calorias por dia, uma latinha de refrigerante tem 137 calorias. Um copo, uma lata de cerveja tem aproximadamente 150 calorias. Então, às vezes, a gente tem que entender
aquela conta que eu falei, quanto é que eu estou consumindo todos os dias? Será que eu estou ingerindo muito mais? É isso mesmo, Cássia. Eu também passei hoje, graças ao acompanhamento dessa linda profissional, eu nasci de novo, nasceu mesmo. E eu sou testemunha ocular dessa transformação. E é basicamente sobre isso que eu estou falando aqui: mudança de hábitos alimentares. Mudança de hábitos alimentares no dia a dia. Então, nós temos que entender que um pão francês tem 150 calorias. Se eu coloco ali dentro uma fatia de presunto, uma fatia de mussarela, uma ponta de faca de manteiga, que são alimentos que vão inflamar o nosso corpo, que são alimentos que vão aumentar o nosso risco de doença, imagina que esse pão com manteiga, esse misto, vai ter no final 300 calorias. Olha só, uma água com limão tem 12 calorias. Uma xícara de café sem açúcar, 0 calorias. Um chá sem açúcar, 0 calorias. Nós temos que entender que as frutas são muito menos calóricas, dependendo delas. Por exemplo, o abacate tem muita caloria, embora seja essencial. E olha só, o que as pessoas fazem às vezes? Ingerem muito mais carboidrato. Eu não sou carbofóbica. Eu acho que nós precisamos dos macronutrientes, dos micronutrientes, mas nós precisamos ingerir mais proteínas. A nossa sociedade tem como hábito tomar café da manhã com açúcar e comer pão de sal. Seu avô não comia isso. Sua avó não comia isso. Sua bisavó também não. Eles comiam tubérculos. Eram raízes. Nos primórdios da humanidade, era essencial caçar para comer. Hoje nós mal saímos de casa a pé. Nós saímos de casa de carro, ou seja, a gente não queima calorias. Então nós temos que conhecer quais os alimentos que têm mais calorias, e são aqueles que são os doces, aqueles que vêm recheados de açúcar. Então nós temos que entender quais são os açúcares que nós comemos no nosso dia a dia. O açúcar que vem da sacarose, que vem da cana, que é a rapadura, que é o melaço, que é aquele doce de cana. Então, a sacarose é o açúcar que está na cana de açúcar. Gente, tem 2, 3 anos que eu não compro 1 grama de açúcar, 1 grama de açúcar na minha casa. Podem perguntar para a Neide. Quem me conhece sabe. Quem frequenta a minha casa sabe que eu não compro açúcar. Por quê? Porque tem outras fontes de açúcar. Todos os nossos alimentos têm açúcar embutido. Então, a primeira fonte de açúcar que nós ingerimos todos os dias na vida é a sacarose. A segunda fonte de açúcar é a lactose. Tudo que termina em ose, a sacarose, a lactose e a frutose. A sacarose vem da cana, a lactose vem do leite de vaca. E aquela lactose, ela é reduzida e ela é encorpada quando se faz um doce de leite. Quando se faz um leite condensado e ainda se acrescenta o açúcar. Vocês já imaginaram quantas calorias tem uma colher de leite condensado? É importante que você comece a olhar nas embalagens, lá no rótulo bem pequenininho. Leve uma lupa para o supermercado para você começar a entender quantas calorias tem uma unidade de biscoito recheado. Se eu como uma maçã que tem aproximadamente 70 calorias, uma maçã, 4 biscoitos recheados vão ter 200 calorias. Se eu, Consolação, posso comer em média 1.300 calorias no basal,
em repouso por dia, se eu comer 4 biscoitos recheados, já são 200 calorias. Se eu tomar uma latinha de refrigerante, já vai mais 150, são 350 calorias. E eu tenho o restante do dia para almoçar, comer arroz com feijão que não engorda. Quem foi que disse que arroz com feijão engorda? Claro que não. O que engorda, então, é lactose, que está presente no leite, que é um açúcar, um queijo, tem 10 litros de leite. E nós já falamos sobre isso aqui. A frutose está presente na fruta. Existem frutas que são mais doces, porém, nós já falamos também sobre o açúcar dos alimentos. Tem uma live aí que eu falo sobre eles. Mas o açúcar da fruta, gente, ele não é tão pernicioso. Por quê? Porque ele vem envolvido ali, ele vem envolvido na casca, ele está presente ali naquela polpa da fruta, e ele ali diluído, ele não dá pico de insulina. O que faz com que a gente fique inflamado, então? O que faz com que o nosso corpo se inflame são os açúcares que picam no nosso corpo. O que é picar, Consolação? Por exemplo, comi um doce de leite agora. Quando cai lá no meu estômago e entra para dentro do sangue, automaticamente o meu pâncreas vai lá e dispara um gatilho que vai produzir insulina. E a insulina alta, o meu pâncreas está produzindo insulina. Para quê? A insulina é o carrinho de mão que vai lá, pega o tijolinho e entrega para o pedreiro. O açúcar é o tijolo. Quando ele entra lá dentro, quando ele cai no sangue, logo meu pâncreas vai lá e manda carrinho de mão para pegar o açúcar e entregar para a célula. Então eu tenho que aumentar a produção de carrinho de mão para pegar muito açúcar lá para entregar a célula. E a célula já está entupida de açúcar. Ela não sabe o que mais fazer com açúcar. Ela começa a criar, então, depósitos de açúcar lá no fígado, lá no tecido adiposo, lá no meu abdômen, gerar um abdômen globoso. Isso, gente, não tem nada a ver com saúde. Isso não é um olhar normal da nossa medicina. Ah, meus exames estão normais. Não estão normais. A sua glicemia está normal, mas a sua insulina vai estar alta. E o marcador de insulina é aumento do abdômen. E o que nós temos que entender, então? Que os açúcares precisam ser evitados. Principalmente, a Sama tá entrando aí, a Edivane, principalmente ela que produz pães maravilhosos sem açúcar. E eu sou testemunha porque eu consumo. Então, nós precisamos evitar esse açúcar, esse pó branco que vicia as papilas gustativas. E aí a gente come um pedaço, a gente quer mais um pedaço e o terceiro pedaço. E quantas calorias nós estamos ingerindo no final das contas num dia de 12 horas? E aí? Às vezes nós não fazemos nem atividade física. Nós temos que entender, começar a olhar para os rótulos dos alimentos e olhar quantas calorias tem em um biscoito recheado, quantas calorias tem em uma fatia de bolo, quantas calorias tem em um pão integral, que é muito pior do que o pão simples ou o pão francês, porque o pão integral, ele vem ali com uva passas, e a uva, quando ela resseca, quando ela perde a água, ela aumenta o açúcar dela, que é a frutose. Então, o pão integral, para quem quer perder peso, eliminar peso, ele é contraindicado. Ele não deve ser ingerido. Então, nós temos que entender que o pó branco que está ali, aquele açúcar que vicia, que nos torna reféns,
que faz parte da nossa Páscoa, que faz parte dos mimos, que faz parte do nosso afeto, a gente precisa entender e parar de presentear as pessoas com esse tipo de comida, com esse tipo de alimento que vai fazer com que ela se inflame. Não é só com que ela engorde, ganhe peso. E com a pandemia, nós aumentamos ainda mais a nossa ansiedade. E aí, qual outro pozinho branco que foi acrescentado a todos os alimentos industrializados? Gente, compartilhe essa informação. Anote, mande aviãozinho aí para suas amigas. Então, o primeiro açúcar que veio, o primeiro pó branco que foi viciante, sem ser as drogas ilícitas, é o açúcar. E o segundo foi o glutamato. Então a indústria começou a pesquisar alguma coisa que fizesse com que as pessoas viciassem nos alimentos, que realçasse o sabor dos alimentos. E aí ela desenvolveu então uma substância parecida com um que o nosso corpo produz, porque o nosso corpo produz de forma endógena uma substância que se chama neurotransmissor excitatório. O nosso corpo é como se ele fosse governado por 2 neurotransmissores. Tem muito mais, tá? Vou falar 2. O GABA, que é aquele que acalma, é o inibitório, que faz com que a gente relaxe, com que a gente durma bem. E outro que é excitatório, vamos imaginar, o GABA tá aqui, é uma gangorra. O GABA e o glutamato, 2 Gs. O glutamato é um neurotransmissor excitatório. Ele excita, ele deixa a pessoa inquieta, a pessoa fica andando o tempo todo em círculos, não para quieta. Você conhece alguém que é assim? Agitado e quieto, faz, acontece, fala. Então, glutamato é um neurotransmissor excitatório. O meu corpo produz, Papai do Céu fez o nosso corpo produzir. O nosso cérebro produz glutamato porque ele faz com que a gente acorde pela manhã e a gente desenvolva as nossas tarefas durante o dia. E quando é à noite, o que acontece com o nosso corpo? O Papai do Céu fez com que a gente aumente GABA. O glutamato cai e o GABA aumenta. Aí a gente tranquiliza, relaxa, desacelera, inibitório, é um neurotransmissor inibitório. Além disso, vem hormônio do sono. Bom, então, nós estamos falando que a indústria descobriu alguma coisa parecida com esse glutamato, porque ele é um realçador de sabor. E ela veio com esse pozinho branco e acrescentou em praticamente todos os alimentos que estão embalados, ensacados nas prateleiras dos supermercados. E esse pozinho branco, ele é o que? Excitatório. Ele aumenta a ansiedade das pessoas. E se eu estou ansioso, eu quero comer mais. Eu quero compensar a minha ansiedade. E se eu estou ansioso, se eu como em alimentos ricos em glutamato, que vão lá e realçam o sabor nas papilas gustativas, fazendo com que eu queira comer o primeiro, o segundo, o terceiro, eu perco o parâmetro referencial de quanto eu estou comendo. Eu estou vivenciando, experienciando o momento e ainda digo para mim, eu mereço. É recompensa. Então, esse neurotransmissor que o meu corpo produz, a indústria imitou, mimetizou, criou e colocou em todos os alimentos industrializados. Consequentemente, quando eu consumo, além do meu corpo já produzir, eu aumento ainda mais a quantidade
que o meu corpo tem, e aí eu começo a ter muito mais ansiedade. Então, olha só, os quilos extras que eu adquiri vêm em decorrência do quê? Dos açúcares. E vem em decorrência do quê? Da ansiedade. Os quilos extras que eu adquiri vêm em decorrência da escassez nutricional que está acontecendo, porque nem toda pessoa que está com Gracinha Rocha, tá excelente, obrigada, beijo, minha linda amiga, fofa. Então, além disso, ainda existe uma questão que eu tenho que dizer para vocês, que é o que? Nós estamos experienciando a maior escassez nutricional das nossas vidas, do nosso corpo. Por quê? Porque alimentos industrializados não tem na sua fórmula, na sua composição, 50 nutrientes no mínimo que cada uma das minhas células precisa para ficar bem. Olha só. Então, se está faltando vitamina B12 no meu cérebro para eu ter energia, no músculo para eu andar, no coração para ele bater, no pulmão para respirar. Gente, eu não consigo fazer uma casa perfeita se eu não tiver tijolos. Eu posso rebocar essa casa, eu posso pegar lá bambu e rebocar esse bambu, eu posso pintar com uma tinta excelente, mas se eu não tiver tijolos, eu não vou fazer uma casa sustentável, perfeita. Então o meu corpo precisa de no mínimo 50 nutrientes entre macro e micronutrientes. Quando eu falo macro, gente, eu falo em proteínas que às vezes nós não consumimos de forma ideal. Nós deveríamos consumir mais proteínas do que carboidrato. Nós precisamos de carne de porco, nós precisamos de carne de boi. Para quem é vegetariano, tem que comer alimentos que contenham proteína. Nós precisamos de ovos, nós precisamos de peixe, nós precisamos ingerir isso. A nossa fonte de proteína, ela está escassa, ela está pobre na nossa mesa. Nós estamos supervalorizando o carboidrato, supervalorizando o pão, a manteiga que vem do leite, que tem açúcar. Não só açúcar, mas eu já vou falar em outra droga que se chama gluteomorfina. Não vem de glúten, não, é glutenmorfina, vem do glúten. Tá? Eu vou falar para vocês de casomorfina, que vem da caseína, que vem do leite. São outras drogas, mas vamos entender por que a gente tem compulsão. Uma das formas de ter compulsão é escassez nutricional. E eu estou dando exemplo da vitamina B12, porque todos os dias eu peço dos meus pacientes a vitamina B12 e sempre vem lá 200, 300, sendo que o ideal é 900, 800, 700, por aí, acima de 600. E eu pego pacientes com 200, 300, com escassez de vitamina B12. Então, o cérebro conversa com o estômago todo dia. Ele liga para o estômago e fala assim: estômago, manda para mim vitamina B12. Você nunca recebeu essa mensagem. Eu nunca recebi essa mensagem. O cérebro conversa com o estômago e a boca que está ali interagindo com o mundo, com o escuro, com o dia. A nossa boca interage com todo o universo. A nossa boca interage com tudo que está acontecendo, com a nossa tristeza, com a nossa alegria. A nossa boca interage com o sol, a nossa boca interage com lugares em que tem plantas, a nossa boca interage com o universo. E aí, quando eu estou com escassez de vitamina B12, a minha B12 está 200, socorro, Jesus abana, pode tomar aí uma injeção de B12 no músculo, Edivane, por favor, tá? Porque senão você não vai ter energia. O cérebro conversa com o estômago, ok? Todos os dias. Mas, o que ele faz?
ele pede vitamina B12? Não, ele pede comida. E a vitamina B12, eu dei um exemplo para vocês entenderem que ela está presente, tá? Na carne de boi, essencialmente na carne de boi. Tem no chucrute um pouco, tem no ovo um pouquinho, muito pouco, mas ela está presente na carne de boi. Então o cérebro conversa com o estômago. Eles batem um papo, liga e pede, manda vitamina B12. Não manda vitamina B12, né, Michele? Não manda. Ele não fala isso. Ele fala o seguinte: Fábio Teixeira, cantor. Obrigada, doutor Leandro Padilha também, obrigada. E a Meire Van Costa aí, nossa amiga. Isso mesmo, obrigada pelo prestígio. Vamos mandar essa live aí pra galera, que nós estamos falando sobre um tema muito importante, de muito significado, que eu encontro os domingos para poder conversar com você, porque eu não consigo levar isso tudo todos os dias. São muitos pacientes que querem, muitas pessoas que querem consulta, e eu não consigo atender essa demanda de consultório. Então eu trago isso para conversar com vocês, porque é uma reclamação diária do meu consultório. Então, voltando à vitamina B12, o cérebro conversa com o estômago e pede comida. E eu vou lá como um prato de arroz doce. Chega lá, o cérebro fala assim: não veio B12. Estômago, manda comida. Liga de novo e pede. Estômago, manda comida. O mestre de obras, quando o pedreiro pede tijolo, ele manda tijolo. O cérebro, quando conversa com o estômago, ele pede comida. Você vai lá como um pão com manteiga, não tem vitamina B12. Então ele continua procurando, não vem não. Aí ele vai lá, estômago, manda comida. Aí você vai lá e come um sorvete. Você vai tendo sensação de fome sem sensação de saciedade. Por quê? Porque ele continua pedindo comida e você sente fome. Você terminou de comer, deu uma volta na cozinha, foi lá, abriu a geladeira, comeu, voltou, sentou, ligou a televisão, pegou para estudar. Mas você está focado o quê? Na sensação de fome. Você continua buscando ali os alimentos, e não só a B12. Eu tô falando de micronutrientes. Guardem bem isso. Vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7, vitamina B9, metilcobalamina, que é a B12. Nós precisamos de vitamina C, vitamina D, vitamina A, zinco, tabela periódica inteira, zinco, selênio, magnésio, ferro, sem ferro. Gente, nós temos hoje uma pandemia de obesidade com pessoas dentro doentes, com ferritina altíssima, mulheres com ferritina muito baixa, porque menstruam de forma irregular, porque tem ovário policístico e não menstruam, porque não ingere, porque o intestino está desbiótico. Intestino com desbiose não absorve ferro de jeito nenhum. Com deficiência de cobre também não absorve. Então, existem muitas condições ligadas à obesidade, ao sobrepeso, que nós estamos falando que 62% da população brasileira está vivenciando, experienciando isso, e com um milkshake na mão, um milkshake que tem em torno de 700 calorias. Como eu disse para vocês, eu tenho uma taxa metabólica feita pela bioimpedância de 1.300 calorias. Quantas calorias o seu corpo queima por dia? Comece a buscar essa informação. Para você eliminar peso, você precisa de entender quantas calorias o seu corpo queima diariamente e quantas calorias você está comendo todos os dias na sua vida. Então, eu disse para você que um milkshake tem em torno de 750 calorias. Se eu comer um milkshake por dia, eu não preciso comer basicamente mais nada. Por quê? Porque eu vou sim, com certeza, aumentar, Beatriz Fernandes, Jaqueline Queiroz, eu vou aumentar sim a minha
a minha ingesta e eu vou acumular porque o meu corpo não está queimando mais que aquilo que eu estou ingerindo. Então, a primeira forma de você eliminar os quilos extras é conhecer quantas calorias você queima por dia. E você ir buscar lá na internet tabelas de calorias dos alimentos mais servidos à mesa. E aí, começar a trocar o seu café da manhã, que é com pãozinho com manteiga há 20 anos, agora você vai ter que fazer o quê? Mudar. Olha só, nós vamos ter que inverter e mudar. Nós vamos ter que colocar... Estou fazendo aqui um movimento conhecido hoje por psicólogos, por terapeutas, que é cruzar as mãos e fazer movimento de mudança. Como é que eu faço movimento de mudança? É fácil, Consolação? Claro que não. Quantas vezes eu já escorreguei? Quantas vezes eu já fiquei culpada por comer alguma coisa? Mas isso vai passar. Quantas vezes eu já titubeei? Quantas vezes eu já chorei porque eu comi, porque eu escorreguei, porque eu falhei? Gente, nós somos seres humanos, você não é diferente de mim. Isso vai acontecer contigo. Tenha certeza disso. Hora e meia você vai beliscar alguma coisa, você vai comer, mas é importante que você come e volte para o seu padrão, que você agora vai buscar trocar alimentos. Café da manhã, tá bom. Já que eu sei que a água com limão tem 5, 10 calorias, um limão tem 12 calorias, eu vou espremer água com limão e vou tomar um copo de café, uma xícara de café sem açúcar. Eu não consigo colocar café sem açúcar na minha boca. Obrigada, Arthur Correia. Obrigada. Eu não consigo. Eu também não conseguia. Eu adorava tomar café com açúcar. Mas dá para fazer isso. Migra um pouquinho para adoçante. Adoçante também tem os seus problemas que eu não vou entrar agora. Mas você pega uma stevia, pinga lá umas 2 gotinhas ou põe um pouquinho de sal. O ovo é uma boa opção. Sim, Andréinha, sim. Para trocar por pão, bate ele lá. Coloca uma colher de aveia, uma colher de tapioca no outro dia, faz uma crepioca, faz uma aveioca. E aí você coloca ali tomate, porque tem licopeno. Você coloca um verde que você tiver lá, vai lá e pica rapidinho lá uma folha de couve, de espinafre, agrião, que tem vitaminas do complexo B, que o nosso corpo precisa para silenciar a fome. Todas as vezes que eu entrego comida de verdade para ele sacia a fome. Então eu diminuo a compulsão por outras comidas. Então você faz um omelete de manhã, come com um café. No dia seguinte você faz um pão de baroa, um pão de queijo sem queijo, que tem da Sama, pão de quê? Ou você faz uma coxinha de batata doce com frango, ou com carne moída, ou você come uma mandioca, ou você come uma batata doce, um inhame. Ou seja, nosso almoço às vezes ele é legal. O que prende a gente é o café da manhã, é o café da tarde. E aí outro dia uma paciente essa semana comentou comigo que ela trabalha no banco e que todos os dias eles servem lá, eles levam lá pão de queijo, pãozinho, biscoito creme cracker, que se dizem inocente. Eles servem isso lá e é o que eles comem. E eu falei assim, gente, vamos fazer um negócio, vamos pegar essa comida lá e vamos entregar ela para algumas crianças que estão precisando naquele momento. E você faz aquela doação lá e começa a levar fruta para o seu lanche. Sim, você faz uma ação de caridade para alguém que não tem realmente nada para comer ou que tem
pouca ingesta de alimentos por dia. E quantas pessoas estão aí que precisam dessa colaboração? Então, essa comida que está ali em excesso, como forma de prazer, como forma de alegria, de convívio social, são aquelas reuniões recheadas com pizza. Gente, faz uma pizza de abobrinha. Quantos nutrientes tem na abobrinha? Então, nós estamos falando como eliminar os quilos extras, Daniele Moura. Como eliminar os quilos extras da nossa vida. Pizza de abobrinha, macarrão de abobrinha. Você rala uma abobrinha de comprido, igual um espaguete, passa na água fervendo, passa na água fria, coloca no prato, faz uma carne moída. Não precisa de colocar gordura para fazer carne moída. Você coloca a carne na panela, vai pingando água, coloca uma cebola inteira, coloca um tomate, faz uma carne moída, suculenta, despeja em cima desse macarrão e come como se fosse um macarrão realmente. Então você pode fazer um carpaccio de abobrinha, um arroz de couve-flor, mudar o seu pão. São coisas que eu pratico todos os dias e venho praticando e compartilhando com as pessoas. E foi por esse motivo que eu fiz essa live para vocês. Por quê? Porque as pessoas precisam reinventar, dar um novo significado para a convivência social. Para que nós possamos ter saúde, e saúde física, e saúde mental. Por quê? Porque nós hoje temos uma condição que é a internet, que é o Instagram, que é o Facebook, que é a comparação. Eu ouço crianças de 5 anos dizendo que tem que fazer dieta. Mas por quê? Se não compreende o mecanismo, então a primeira coisa é saber quantas calorias meu corpo queima por dia. Quais são os açúcares que eu estou ingerindo todos os dias? Tabela de calorias dos alimentos mais servidos à mesa. Compartilhe essa live, porque ela vai ficar só por 24 horas. Depois eu vou retirar do ar. Porque eu falo muitas coisas aqui. A indústria vem batendo em cima de mim. E eu tenho que falar. Alguém tem que falar a verdade para vocês. Porque às vezes a gente não pensa nisso. A gente não ouve isso. A gente não entende isso. Eu não estou dizendo que ser magro é ter saúde. Eu estou dizendo que obesidade, sobrepeso é ter doença. Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. E como é que eu posso eliminar esses quilos extras da minha vida? Mudando hábitos. Cerveja. Eu sou viciada em cerveja, por exemplo. Tem pacientes que falam isso pra mim. Eu falo assim, migra. Migra para cerveja sem glúten, porque eu vou dizer pra vocês, os novos pós-brancos que estão aí, que estão incrementando o nosso vício do nosso paladar, além do açúcar, que é viciante, nós temos a casomorfina. A casomorfina, se você buscar lá no Dr. Google, você vai ver que ela está relacionada com os nossos receptores viciantes no nosso cérebro. E onde está a casomorfina? No leite de vaca. Ela vem da caseína. A caseína forma casomorfina e a casomorfina é uma substância que é viciante. Por isso que nós somos viciados em leite. Nós somos viciados em queijo. E como é que sai do queijo? Consolação do leite é tranquilo. Eu faço leite de coco, faço leite de inhame, faço leite de aveia, faço leite de arroz, leite de castanha, leite de macadâmia, leite de amendoim. Eu costumo às vezes ensinar para o paciente, pega o amendoim e cozinha ele, porque o amendoim não foi feito para ser torrado, ele foi feito para ser comido cozido. Ele é uma leguminosa. Nós fazemos errado. Ele vem com substâncias tóxicas, ele precisa de ser cozido. Depois que você cozinhar ele, tritura ele. E aí você faz o quê? Um leite de amendoim. Faz da coqueteleira um leite de amendoim.
Se você pegar hoje um amendoim triturado, você vai colocar ele numa coqueteleira, coloca 2 colheres, põe água, você faz um leite de amendoim. É uma forma de você migrar do leite de vaca. Para aquelas crianças que não toleram viver sem o leite com Nescau, tá? Coloque o leite de vegetal, qualquer leite vegetal. Então, essas substituições, o seu nutricionista vai saber fazer. Essas substituições precisam ser incorporadas na faculdade de nutrição, precisam ser vivenciadas na nossa medicina integrativa e na medicina de um modo geral. Não é normal, gente. Não é normal o que está acontecendo. Não é normal o que está acontecendo. E sobrepeso e obesidade não é por padrão de beleza, é por padrão de saúde. Então, como eliminar os quilos? Mudando o seu café da manhã, mudando o café da tarde, levando os seus lanchinhos. Você vai para a rua, tente ver se você consegue andar um pouco mais, deixe o seu carro um pouco mais longe, ande um pouquinho mais. As padarias já estão adaptando pães sem glúten, pães sem trigo, sem farinha de trigo. Por quê? Porque existe também uma forma de glutenmorfina que faz com que você fique viciado em comer aquele pãozinho no café da manhã. Isso são condições que nós precisamos começar a entender. É fácil? Claro que não. É muito difícil. Mas não é impossível. Como eu disse para vocês, são vícios que nós conseguimos aos poucos ir mudando. Gente, eu já coloquei sal na beiradinha da xícara de café e tomei o café amargo com sal. Experimentem para vocês verem que delícia. Nós temos que começar a transitar por novos sabores. Não é fácil. Mas é possível eliminar os quilos sem medicamento, sem drogas farmacêuticas. É claro que se você não estiver conseguindo, busque orientação do seu médico. Busque orientação para que você possa olhar os seus exames com um olhar mais atento para a sua ferritina, para a sua insulina, para a sua vitamina B12, vitamina C, vitamina D, vitamina A. As deficiências nutricionais vão levar à compulsão. Para eu fazer serotonina, que é o hormônio da felicidade, eu preciso de magnésio, eu preciso de manganês, eu preciso de zinco, eu preciso de vitamina C. Se eu não tenho esse nutriente no meu corpo, se eu não ingiro isso no meu dia a dia, eu não produzo serotonina, eu não fico feliz, eu fico triste. E se eu fico triste, comer é uma forma de aumentar a serotonina. Então, às vezes, é importante fazer a dosagem dela no meu corpo. No corpo, é importante fazer as estratégias, dosar hormônios, às vezes a escassez hormonal, a sua tireoide que não está funcionando bem, o seu metabolismo está baixo, está lento porque está faltando selênio no seu corpo. Isso tudo faz uma incrível diferença na nossa vida. O corpo elimina os quilos extras se você mudar aquilo que você vem fazendo todos os dias, repetidamente. Então, quer resultados diferentes? Faça diferente. Então, vamos começar, né? Sinara, doutora Sinara, quer ter resultado diferente? Tem que fazer diferente. Tem que buscar orientação para fazer isso. Mas já pegue e faça uma bioimpedância. Veja quantas calorias você queima por dia. Qual é o seu padrão de calorias que você queima por dia? E se você ingere muito mais do que você queima todos os dias, não tem como. O banco vai fazer uma poupança. O seu corpo vai começar a acumular, sim, e vai formar esse acúmulo na forma de adipócitos, que são células do tecido adiposo, que vão para os hepatócitos, que são células do fígado, gerando o quê? Esteatose hepática, gordura no fígado, que é uma das condições que mais eu encontro todos os dias e que não é normal. E muitas pessoas falam assim, mas isso é normal, todos têm. Não, não é normal, né? Esse não é um novo normal, tá? É comum, mas não é normal. Então, é comum a gente encontrar, mas a gente não pode ter um olhar como normal.
Entendem? Então, se você mudar o que você está fazendo hoje, principalmente no café da manhã, temos que entender que nós temos que ingerir muito líquido, água, para que possa então fazer limpar o nosso corpo, melhorar o nosso metabolismo. Tem pessoas que não tomam água, tomam no lugar refrigerante, tomam no lugar algum tipo de bebida, um suco de pozinho, um suco de caixinha. Quantas calorias tem ali escondida? E caloria, gente, vazia. Caloria que não tem nenhum nutriente que é importante para o nosso corpo. Então, os sucos de pozinho e de caixinha devem ser retirados da nossa vida. Esporadicamente, você não tem, está em algum lugar, tente uma água de coco, tente uma água de coco. Se não houver possibilidade, é claro que esporadicamente não é rotina, então a sua rotina precisa ser mudada. Se você quiser resultados diferentes do que você tem hoje, você precisa entender que o corpo vive buscando recompensa. O impacto do açúcar no nosso cérebro, o impacto do açúcar no nosso corpo, o impacto do açúcar no nosso coração, no nosso fígado, o impacto do açúcar na nossa vida, o impacto do leite, o que isso está trazendo para nós. Então, mudar hábitos, tá? É uma forma de amor. A gente sabe, a gente sempre aprendeu que, desde a nossa avó, como eu disse, que é um ato de amor. Não é mais. Vamos mudar isso. Vamos escrever uma nova página na nossa vida e vamos fazer com que isso seja rotina. A gente começa tentando e as tentativas vão virando cada vez mais acertos. E cada vez você olha para o espelho, como muitas que estão aí, né? Muitas pessoas que deram depoimento e podem mudar. E bora mudar mesmo, Dani. Vamos mudar porque isso é importante pra gente. É importante para você, é importante para sua família, é importante para sua saúde. Porque infartar e morrer, ok, né? A gente pode. Mas infartar e ficar em cima de uma cama, trocando fralda descartável, colocando fralda limpa de manhã e retirando à noite, isso não é fácil. Isso é realmente impactante na vida de uma família, na vida de uma pessoa. E a gente não quer isso. E é por esse motivo que a gente está aqui, eu e você do outro lado. A gente todo domingo tem esse horário, eu abro mão do meu domingo à noite, a minha filha tá lá, a Ariane, e eu falei assim, eu vou lá pra live porque é importante comunicar, é importante informar, é importante levar um pouco do muito que você que está aí do outro lado merece, prestigiando essa live. Eu fico muito feliz. Convido você que gosta de... Vá lá no canal do YouTube, se inscreva lá, dê um like, compartilhe, comente. Isso é importante para o Instagram, para o YouTube crescer, porque isso vai fazer com que eu tenha mais motivação e mais interesse em trabalhar e fazer as coisas acontecer aqui. E eu estou aqui por você. E vamos finalizar. Obrigada, Sinara, senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente, né, Shirley? Isso aí, Pedrinha, Adriana, obrigada a vocês pela presença, gente. Então, daqui a pouco a gente vai ter um livrinho, um e-book com receitas totalmente sem trigo, sem leite, sem açúcar e com muito sabor. Certeza disso pra você aí, tá? Então fiquem com Deus, permaneçam com saúde. O canal do YouTube está no link da bio. Obrigada aí, Dani. Verdade, está no link da bio. Quem quiser ir lá no canal, quem quiser seguir, quem quiser mandar todos os vídeos que a gente grava lá na TV também. Obrigada a vocês, gente. Fiquem com Deus, permaneçam com saúde e até sempre. Um beijo no coração de todos.